E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal na internet. Eu estou numa fase de contar histórias que aconteceram ao longo desses 41 anos de carreira em rádio, shows, alguns bastidores que aos poucos a gente vai trazendo na memória. Eh, no último episódio da temporada 2, nós falávamos sobre Mamonas Assassinas. E hoje quero falar de Roberto Carlos. Algumas curiosidades do Roberto Carlos. Uma delas eu soube através da mãe da Cristina, que é uma apaixonada pelo Roberto Carlos. A mãe da Cristina. E Cristina me contou essa história. A mãe da Cristina, ela viveu uma experiência ainda na adolescência, sabe? De quase fugir de casa, desaparecer, ninguém sabia onde ela estava, e ela estava ali esperando o Roberto Carlos para aparecer o Roberto no hotel onde ele ficava hospedado. Nessa época eu acho que ainda não era o hotel de Moacir Neves, não tenho certeza. Parece que ainda era no Vila Rica, mas eu não tenho certeza agora, não me lembro. O certo é que ela ficou o dia todo fora de casa para ver o Roberto Carlos. Gente, é o seguinte, é através dela que eu soube que o Roberto Carlos, ele tem o negócio de dar aquelas flores, não é? Não tem? Eu, inclusive, conversei com a Dona Diva, a viúva de Roberto, de Fontinelli, de Herbert Fontinelli, grande, saudoso amigo Herbert Fontinelli. Então, ela é que fornecia, ela tinha uma floricultura. E ela que fornecia as flores para o Roberto Carlos. Ela foi contratada pela produção local. E ela me disse, Robson, a coisa que o pessoal da produção mais me pede é para ter todo o cuidado para que não fique um só espinho nas rosas. Porque o Roberto joga e ele diz, antes mesmo que tenha tido todo o cuidado, antes de entrar para o show, o Roberto vai lá e observa rosa por rosa para saber se tem algum espinho, porque ele não pode aceitar a ideia de que uma fã possa ter algum problema com espinho de rosa. O cuidado do Roberto Carlos. Uma outra historinha que me contaram, essa não foi aqui, foi uma historinha lá de Minas Gerais. O Roberto fez um show que terminou pela madrugada. E aí o Roberto já estava saindo no carro, já seguindo para o hotel. Quando chegou no meio do caminho, várias senhoras, já ali de mais de 50 anos, 60 anos, atravessaram na pista e, e pedindo a passagem do carro do Roberto. O que aconteceu? Aí o motorista começou a buzinar para sair da frente do Roberto. Não, 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 não. Pare o carro. O Roberto parou, o motorista parou o carro, o Roberto saiu dali e fazia uma garoa naquele dia, lá em Minas Gerais. E ele desceu do carro, foi lá e fez foto com todas elas, e elas saíram de lá numa felicidade absurda. É assim que se faz um rei, é com esse carinho, né, com essa coisa. Bem, vamos agora para São Luís do Maranhão. Roberto Carlos, ele fazia o seguinte, eu soube isso. Ele fazia o ponto, digamos assim, de referência era São Luís, era o local onde ele se hospedava, e nessa época já se hospedava com Moacir Neves. Primeiro no Panorama, Palácio Hotel. Primeiro ele teve São Luís, né? Ele teve um outro hotel que era lá perto do Olho d'Água, lembram? Depois foi sede da Suma. Não, mas já estou aqui no São Francisco, lá no hotel primeiro, e depois ele no Panorama, Palácio Hotel. O Panorama, gente, tinha uma suíte que era para o Roberto Carlos. Entendeu? Quando o Roberto chegava em São Luís, o motorista de Moacir Neves ia até o aeroporto, pegava o Roberto e trazia para cá. Aí, se o Roberto, normalmente a logística dos shows do Roberto, o Roberto fazia show no Piauí e voltava para São Luís. Fazia um show em Belém e voltava para São Luís. Fazia um show em Fortaleza e voltava para São Luís. Aqui era a hospedagem do Roberto, onde esse amigo querido, ele eram muitos amigos, muito amigos, eles se juntavam. Eu acho que os dois tinham essas manias, umas coisas, o carro não pode dar ré, eu uso só uma roupa azul, essas coisas. Então eles se identificaram por isso que o Moacir também era assim. Um grande seresteiro e um cara que primeiro fez propaganda de rua, em carros de rua. Salvo engano, o Geraldo Castro, né? O Geraldo foi locutor, não sei se foi Geraldo ou se foi J. Alves, eu acho que foi J. Alves, não, o J. Alves, que foi inclusive locutor desse carro dele, que fazia alto-falante em cima do carro, ainda não era essas caixas de som, era alto-falante, gente. E eu acho que o J. Alves fez ainda, trabalhou para o Moacir. Pois bem, um dia o Moacir ia hospedar o Roberto tinha ido para Teresina para fazer o show dele lá em Teresina. O Roberto tinha que passar o som, era, sei lá, umas 4 da tarde. O que aconteceu?
Uma meia hora antes, gente, cai uma tempestade com uma chuva e uma ventania lá em Teresina. O que acontece? Simplesmente essa tempestade fez desabar o ginásio onde o Roberto ia se apresentar. Gente, o telhado de cima do palco, a cobertura caiu exatamente sobre o palco. Avisaram o Roberto e, claro, o show foi cancelado. Mas o Roberto, a partir daquele momento, achava que era uma coisa, foi Maria que tinha livrado. Ele é muito devoto de Maria, mãe de Jesus. Então, o que o Roberto fez? Pegaram o avião, anteciparam a vinda para São Luís, e quando chegou em São Luís, era de manhã, eu acho que era um sábado, se não me falha a memória. A produtora local do show do Roberto me ligou e disse: Robson, o Roberto, aí me disse que aconteceu, que tinha acontecido esse acidente. O Roberto, muito devoto de Nossa Senhora, ele queria assistir uma missa numa igreja de Nossa Senhora. Então, o que tu indicas, Robson? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que a gente vai botar o Roberto? E isso foi real, gente. O que aconteceu? Eu sugeri, então, a Igreja dos Remédios, na igreja que fica exatamente na Praça Gonçalves Dias. Pois é, assim foi. Naquele dia, a equipe do Roberto, sabe, com ele disfarçado, botaram disfarce, chapéu no Roberto, óculos escuros, e o Roberto assistiu a missa inteira, logicamente envolvidas, o banco em volta dele, aqueles que estavam em volta do Roberto, eram todos da produção, e ele, para qualquer eventualidade, eles não deixariam muito que se aproximasse muito do Roberto. Mas o Roberto assistiu a missa inteira ali, exatamente na Igreja dos Remédios. Foi um sábado à noite que isso aconteceu. Quer ver outra história do Roberto? Só mais uma para fazer um detalhe, mais dois detalhes do Roberto. Um dia eu estava na Mirante, aliás, eu estava em casa no domingo, e o Roberto tinha chegado, já estava hospedado, né? Mas nessa época ele estava no Vila Rica. Aí ele disse, o Pedro, um amigo muito querido, aqueles que são funcionário da Mirante, que trabalharam na Mirante muitos anos, o Jornal do Estado, sabe quem é o Pedro. Hoje o Pedro trabalha na prefeitura, lá na área de comunicação, encontro com ele de vez em quando. Então o Pedro me ligou: Robson, eu preciso usar essas águas que tu tem aqui na Mirante. Aí eu digo: as águas? Mas que água? Água mineral. Aí eu disse: mas o que está acontecendo? Vai levar em algum evento? Porque às vezes acontecia isso. Ele: não, cara, é que me ligaram do hotel. O Roberto quer tomar banho com água mineral e lá eles não têm uma quantidade boa. Eu tinha 5 garrafões da Mirante. Nesse dia, Roberto Carlos tomou banho com a água que nós tínhamos lá disponível, que era água mineral. Os botijões foram para lá e, logicamente, que na segunda-feira o pessoal devolveu para a gente. Mas naquele dia, era um domingo, o Roberto tomou banho com a nossa água lá que estava. O Roberto é isso. Só mais uma curiosidade do Roberto Carlos. O Roberto também, durante o show, as pessoas não percebem, mas o show fica olhando muito ali, ele fica olhando para as pessoas que estão ali nas primeiras filas, por ali assim, e ele identifica, assim, sei lá, um tipo de fã que está num jeito mais legal, mas, sabe, essa história que me contou também foi a mãe da Cristina, a fã do Roberto Carlos até hoje. Então, ela disse que ele, a produção, o Roberto vai lá, ele não tem aqueles intervalinhos, ele vai lá, conversa com alguém, bebe uma água, aí ele vai na produção e diz: olha, aquela ali de vermelho, não, aquela ali não sei o que e tal. E o que acontece? Ele escolhe 6 pessoas, 6, que depois do show vão lá exatamente para ele conversar e tiram foto com o Roberto. Essa mãe da minha amiga Cristina foi uma das que tirou a foto com o Roberto Carlos. É mais um segredinho dos shows do Roberto Carlos. Um dos shows do Roberto, essa última, a última mulher dele, que também morreu de câncer, ela estava, Maria Rita, ela estava na segunda fila. Tá? O Roberto, praticamente, a produção e o Roberto tomavam conta. Uma daquelas filas, eu acho que era a segunda, ela era, o Moacir Neves, por exemplo, indicava um monte de amigos e levava para lá. Eu, como fazia, de certa forma, parte da produção, eu ficava na terceira fila. E a Maria Rita ficou na minha frente. Era incrível, cara, o jeito como o Roberto olhava para ela. O Roberto olhava para ela e cantava olhando para ela de uma forma muito amorosa, e ela ficava envergonhada, assim, ficava meio constrangida, virava o rosto, fazia assim. E eu assistia essa cena na minha frente, o amor do que o Roberto vai botar na canção, né? Quando existe amor,
Amor de Verdade, esse amor não se esquece, né? Quando a gente ama de verdade, aquela música aí, Amor Infinito, eu acho. Então, eu vi essa cena aí. São algumas curiosidades de shows que foram passando por mim. Existem outras histórias que a gente vai contar adiante. Até o nosso próximo encontro.